Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Quando eu comecei a pensar nesse resumo, eu me fiz essa pergunta: nossa, como é que eu sobrevivi que teve tanta coisa nessa semana? Bom, começar pela segunda-feira. Segunda-feira eu acordei em Florianópolis, eu estava lá a convite da TDP Wines, que era para fazer uma palestra para os seus clientes, e é uma palestra que eu gosto muito de fazer, porque o Thiago e os sócios, eles me pedem para trazer um pouco de dado econômico, discutir situação, vinho, né, importação e tudo mais, mas mesclar com as minhas histórias de jornalista. Então, por exemplo, se eu falar a tendência de vinho branco está crescendo, eu conto um caso, alguma matéria, uma entrevista que eu fiz de vinho branco, né? A gente falou de falsificação, de contrabando, eu contei as minhas vivências nessa área, né? Como cobrindo, como jornalista acompanhando e assim por diante. Foi uma palestra que eu curti bastante. E aí eu peguei um avião, vim para São Paulo e fui para o evento da Decanter. A Decanter é uma importadora com bastante história no mercado brasileiro, ela é fundada pelo Adular Hermann, né? E também tem, o Adular tem tanto a importadora quanto tem a vinícola Hermann, que estava nesse evento também apresentando o seu novo rótulo, a sua nova roupagem, ficou bem bonita. Bom, a ideia da Decanter na segunda-feira era uma degustação com seus principais produtores, né, para clientes no Decanter Wine Day. Então eu comecei com espumante, claro, Ferrari, que é uma marca que eu gosto bastante e que a Decanter tem no portfólio. E aí provei espumantes com diversos níveis de complexidade e terminei com um vinho do Porto, com um novo produtor que eles têm. Além disso, conversei com vários produtores e tinha, assim, o Adolar selecionou a dedos, né? Tinha uns barolos que fazia tempo que eu não provava, super toscanos, brunelos, foi um evento muito interessante. E eu saí do evento da Decanter e ainda fui para uma prova vertical do Eolo. O Eolo é o vinho premium da Trivento. A Trivento é a bodega argentina da Colchetoro. E a ideia era provar 3 safras até chegar a de 2019, que era um lançamento. E foi interessante entender, né, na taça o percurso desse vinho. Hoje ele é um vinho muito mais elegante, né, muito mais tenso. Eu gostei muito do que as versões anteriores de décadas atrás, que favorecia muito mais a extração e tudo mais. Isso foi só a minha segunda-feira. Na terça-feira eu comecei o dia, tanto na terça quanto na quarta, eu fiz, vamos dizer assim, 2 esquentas antes de ir para ProWine. ProWine é a feira de vinho que aconteceu essa semana. Eu fui na terça, na quarta e na quinta, nos 3 dias. A feira teve um crescimento de 32% em relação ao ano passado e um número recorde de visitantes, de 10.450, uma coisa assim. Eram estandes cheios, corredores cheios, o que é muito bom para a feira, deve ser muito bom para os negócios, mas assim, eu confesso que eu fiquei orgulhosa, né, de se ver a pujança do vinho, mas eu não consegui fazer tudo que eu queria. Teve várias vinícolas, vários produtores que eu prometi que eu passaria, e eu não passei por absoluta falta de tempo, assim, eu não dei conta de acompanhar toda a feira, né? Então, produtores que eu queria conversar, vinhos que eu queria provar, vão ficar para uma próxima oportunidade. Agora, é interessante perceber que as duas importantes feiras, mais importantes feiras de vinho que a gente tem no Brasil, que é a Wine South America, que aconteceu 15 dias atrás lá em Bento Gonçalves, e a ProWine, que aconteceu essa semana em São Paulo, elas vão encontrando os seus espaços. Eu gostaria que o calendário fosse mais espaçado entre as duas, porque as duas você tem muita coisa para provar, muita coisa até para pensar, para entender o mercado de vinho, mas elas são em datas próximas. A que é realizada lá no Sul, ela é do braço que promove a Vinitaly, e a que é realizada aqui em São Paulo é do pessoal da ProWine da Alemanha. Então, são 2 grandes patrocinadores, vamos dizer assim, que trazem toda a sua tecnologia em feira, desde rodada de negócios, exposição de produtos e tudo mais, e que estão aqui no mercado brasileiro. Mas falando da ProWine, que é o que aconteceu essa semana, dos 2 esquentas, na terça-feira eu fui almoçar com o Christian Wiley, que é o CEO da Bodegas Garçom, e o convite era provar a safra 2020 do Balasto. O Balasto é o vinho premium dessa vinícola uruguaia. Ele é lançado na Place de Bordeaux,
né? Ele não é comercializado direto do Uruguai, ele é comerciado pelos negociantes. E é um vinho que ele tem uma consistência muito grande. Essa é uma safra que mudou um pouco a variedade de uvas. Eu gostei bastante do que eu provei. Então isso foi na terça-feira. E na quarta, antes da ProWine, eu participei num evento da Premium. O Orlando, ele diz que não gosta de expor em feiras, mas ele aproveita a feira para fazer eventos de manhã, e aí pega o seu público que iria para a feira, aproveita e passa de manhã na Premium e prova as coisas. O Orlando é um bom degustador, ele sabe escolher bem e tem um portfólio que eu gostei bastante. O destaque é no Novos Produtores do Piemonte, que ele está trocando portfólio. Coisa interessante, né? Comparar barolos de safras, estilos diferentes, crus diferentes, é sempre muito bom. Mas indo para a feira, eu vou falar do que eu achei mais interessante, né? Que inclusive foi o que eu destaquei na coluna Levant Filosofia do Paladar, que subiu ontem, sábado. A primeira coisa foi que eu curti muito, foi os vinhos da família Michelin, daí o braço dos Michelines, que é o Micheline e Mufato. No Uruguai, eles estão elaborando tanto Alvarinho quanto o Pinot Noir como Taná. O grande destaque para mim foram 2 alvarinhos ali da região de Maldonado, uns vinhos com uma tensão, com uma tipicidade, uma salinidade que eu curti bastante. Esse foi um dos destaques. A outra coisa que eu curti bastante na feira foi o stand da Tanino. Tanino é uma importadora relativamente jovem, que eu não conhecia ainda, e que ela está entrando no nicho de produtos premiums, mas está tendo uma preocupação mais forte, mais rígida, talvez, com preços. Então, os preços, quando você compara os vinhos que elas estão trazendo com o que tinha no mercado, são preços mais em conta. Não são exatamente em conta, porque são vinhos premiums, mas são vinhos com uma faixa 20%, 30% mais baratos do que a importadora que trazia esses vinhos antes. Do que eu destaco ali? Gostei de champanhe, que provei, gostei de Borgonha, gostei novamente de Piemonte. E gostei também, né, de uma taça, que eles têm uma taça super leve, com um preço bem mais em conta do que as grandes taças que estão por aí, que são muito leves. Você percebe que o material não é tão, vamos dizer assim, não é tão complexo, tão como uma Asalto, por exemplo, mas é uma taça que custa muito menos. Então, para prestar atenção na Tanino, e a Tanino também está apresentando, agora ela passa a representar os vinhos premiums da bodega, o pessoal da Exarores, nossa, tá difícil falar, Exarores, do Chile, né? Então, o Pizarras, que é um vinho que eu gosto bastante, do Aconcagua Costa, tá no portfólio, tá trazendo senha e outros rótulos mais. Além disso, eu gostei muito de uma conversa que eu tive com o Adriano Miolo. O Adriano Miolo é o grande representante da família Miolo, e o tema era a linha Wild. A linha Wild está no seu segundo vinho, tem um Gamay, agora tem um Trebbiano. São vinhos mais simples, mas são vinhos feitos com menor intervenção. Então é interessante assim, porque não tem levedura selecionada, não agrega anidrito sulfuroso. E o Adriano está fazendo um trabalho de conseguir elaborar esses vinhos. Então ele agora, por exemplo, quer fazer um laranja dessa linha, ainda não conseguiu. Mas o que me chamou a atenção na nossa conversa é que, assim, o conhecimento que ele está tendo nessa linha, ele está conseguindo expandir para as outras linhas da Miolo. Lembrando que a Miolo é um grande produtor de vinho lá no sul. Não só no sul, tem também no Vale de São Francisco, mas o foco dele é ali no Rio Grande do Sul. E, por exemplo, os vinhos da linha Lendários, que é a linha premium deles, já são elaborados sem leveduras selecionadas. É a levedura que está no vinhedo. Então, essa conversa de você investir numa linha, aprender com ela e passar esse conhecimento para o resto da vinícola é muito interessante. Além disso, eu gostei muito, muito de uma degustação do Patrício Tapia, que eram 4 vinhos chilenos contra 4 vinhos argentinos, todos da safra 2021, vinhos premiums. Então, por exemplo, eu consegui comparar o vinho premium da Catena com o vinho premium da Zuccardi, e correndo por fora um projeto novo do Alto Las Hormigas, que tem os 3 Malbecs com muita complexidade e um esforço grande que você vê dos enólogos de valorizar o terroir. Tanto que tem um uso grande de concreto, tanques de concreto, para tirar mais partido disso, de revelar o terroir. E do lado chileno, não é todo dia que você tem a oportunidade de comparar na mesma safra Almaviva, Casa Real e Senha. Então, foi bem legal.
Além disso, teve uma palestra do Dirceu Viana. O Dirceu é o primeiro e, por enquanto, o único Master of Wine brasileiro. E ele fez uma degustação com os vinhos que tiveram destaque, que tiveram grandes medalhas no concurso de vinhos de Portugal, que é realizado no primeiro semestre do ano, lá em Portugal. E eu confesso aí que eu fui assistir com uma certa nostalgia, porque foi exatamente na entrega de medalhas desse concurso que eu recebia, né, aquele prêmio que eu comentei aqui no primeiro semestre, que é quando eu fui personalidade do ano Américas para Vini Portugal. Então, assim, me deu uma certa nostalgia ver o Dirceu falando de vinhos, que eu tive a ocasião de provar lá quando os enólogos estavam recebendo as medalhas e estavam super emocionados com isso. Além disso, essa semana, na sexta-feira, não sei se vocês perceberam que eu fiz o brinde aqui com essa taça customizada. Na sexta-feira teve um evento da Cave Santa Cruz, comemorando os seus 10 anos. Foi um evento mais descontraído, que tinha atividades diferentes, como, por exemplo, customizar a taça. Essa é de uma artista que tem um Instagram que chama Pro Meu Pai. Eu gostei bastante do trabalho dela. Então, essas foram as principais notícias do mundo do vinho. Espero não ter esquecido nenhuma. E teve também um fato muito interessante para a gente acompanhar. Na quinta-feira, a Comissão de Agricultura do Senado, lá em Brasília, ela aprovou o projeto que reclassifica o vinho como alimento. Esse é um projeto que veio lá do Rio Grande do Sul, de deputados do Rio Grande, de senadores do Rio Grande do Sul, que visa que o vinho seja visto como alimento. Eu simpatizo com esse projeto. O primeiro ponto, assim, é que se for considerado alimento, a carga tributária baixa. E eu acho assim, com toda a ressalva que estamos falando de bebida alcoólica, o vinho, de todas as bebidas alcoólicas que eu conheço, é a mais amigável da saúde, vamos dizer assim, né? É aquela bebida que, primeiro, tem benefícios quando bebida com moderação para a saúde, e ela é menos nociva do que os destilados com seus 40 e tanto por cento de álcool. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Foi um pouquinho longo. A semana que vem eu vou falar mais de Portugal, que eu passo a semana lá num convite da Comissão de Viticultura do Alentejo. É isso. Boa semana para todos nós e obrigada.